Bom, eu vou falar um pouco dos acontecimentos do Rio, mas como eu estou nesse salão aqui, que é um salão para mim bastante conhecido, já tive uma meia dúzia de vezes aqui, amarrado numa camisa de força, que é enfim, são as becas doutorais, né, para arguir uns doutoramentos aqui, de vez em quando, uns concursos aqui, umas livre docências, de vez em quando, estou aqui, conheço esse salão bem. Então é uma alegria, primeiro, não ter que estar de preto aqui, aquela roupa, e, em segundo lugar, né, ter um auditório, enfim, tão assim descontraído e tão atento, que acompanhou aí a exposição da Verinha, falar dos acontecimentos do Rio de Janeiro. Nós vivemos, o Rio de Janeiro mudou muito, né? Quando forem ao Rio, ao balneário, como alguns colegas costumam se referir aqui, enfim, brincando com o que foi, né? Aqui, o Rio de Janeiro, quem for atrás da Zona Sul, esperando encontrar um pouco de rebeldia, nem rebeldia, de inconformismo, até um pouco de espirituosidade, mude o rumo, porque na Zona Sul do Rio há um fascismo social entranhado, que é o produto mais acabado, né, dessa produção de subjetividades pela grande mídia a que se referiu a Verinha. Há um fascismo social. Essa coisa que está nos jornais, o pessoal aplaudiu, a classe média fascistizada do Rio de Janeiro aplaudiu. Os pobres não. Basta ver aquele depoimento dos dois repórteres do Correio Brasiliense, que diziam assim, peraí, eu não vi ninguém aplaudindo, eu estava lá. Eu via todo mundo reclamando, vinha me dizendo tal. Agora, a Zona Sul aplaudiu. E quando estava entrevistando um oficial da Polícia Militar, tinha uma jornalista dizendo, mas aquela hora que eles estavam fugindo, por que vocês não mataram? E aí o oficial tinha que explicar que não pode matar uma pessoa em fuga, que isso constitui um crime. Então, o Rio de Janeiro, e o olhar, não existe mais aquilo. Quem aqui acho que não vejo ninguém da minha idade aqui, mas opinião, aquele show feito em cima, não é, do que foi o grande debate entre o lacerdismo e o brizolismo, que era remove as favelas, os interesses das grandes corporações imobiliárias, tudo aquilo, radica as favelas, né, cria condições delas permanecerem, né. Essa luta que foi ganha pelas forças progressistas, né, sob a batuta de Brizola no século XX, está sendo derrotada agora. Dá uma chuva mais forte, vamos erradicar. O Rio de Janeiro vive um momento triste. Aquele olhar sobre a favela, sobre os moradores da favela, aquele olhar generoso e tal, aquilo acabou. É só olhar, confiram um filme, nem precisa de ser, nem vou falar de Glauber, não vou falar da câmera de Glauber sobre a pobreza, para comparar com a câmera de José Badilha. É só, não preciso, pega o assalto ao trem pagador do Reginaldo Faria, que não era nenhum homem, digamos, muito avançado politicamente, mas olha como sobre a favela tem ali um olhar generoso, tem um olhar compreensivo, enfim, temos uma responsabilidade com aquilo, todos nós, portanto, temos que estar atentos, o olhar tem que puxar a solidariedade, antes de mais nada e tal. Nada disso, isso acabou. Tem um fascismo social entranhado lá, eles aplaudiram, eles queriam muita morte, eles gostam de sangue, aquilo ali está muito difícil. Mas o povão não, os moradores da favela, absolutamente, ninguém aplaudiu. A mentira, entre as tantas mentiras, a começar a dizer que aquilo foi um momento glorioso, foi um momento em que, enfim, eu nunca vi, eu não imagino que o dia em que o Beck, o zagueiro, leva uma bola no meio das pernas, pode ser o dia do zagueiro. É difícil para mim entender isso, porque foi uma bola e tanto no meio das pernas. Não liberaram de matar 51, mas tomaram a bola no meio das pernas. Aquela fuga é assim, enfim, uma obra de arte estratégica. Mas quem estava torcendo para a chacina
O público de tropa de elite, aquele que aplaude na hora da tortura, esse aí perdeu o que seria o melhor. Desses acontecimentos lastimáveis, que apresentam, que estão na linha do... Eu estou pensando em fazer o ano que vem, no Rio de Janeiro, um seminário que vai estar com o título provisório Fracassos do Enfrentamento. E vou chamar os companheiros de Medellín e os companheiros de Ciudad Juárez, que são documentos do fracasso do enfrentamento. Né? Cidade segura é a cidade onde nem se fala em segurança, onde os acontecimentos, a conflitividade criminal está lá no seu coisa, submetida ao seu tratamento sempre penoso, ao que for ainda aquela amarga necessidade de que falavam os jovens professores de direito penal alemães dos anos 60, quando tinham uma generosidade, quando não tinham também se ajoelhado diante das teorias preventivas. Bom, vamos falar algumas coisas dali. Já que eu estou aqui, eu vou falar do judiciário, do papelão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro nisso, já que eu estou no Salão Nobre das Arcadas. Então, enfim, que sou também um professor de Direito, vou falar. Primeiro, como eu quero chamar? Todo mundo que acompanhou aquilo, não tinha como deixar de ver. Né? Você não tinha como deixar de ver. Viu um homicídio à luz do dia. Quando tinha aquela debandada, o crime organizado era assim, uns garotos fugindo, mudando ali lá. De repente, um atirador de elite, lá, o Capitão Nascimento, matou um garoto daqueles. Aparece outro. Ninguém falou isso, acabou. Entre as propriedades mágicas da legislação de drogas, desse grande fracasso, que, como diz a Verinha, não é um fracasso, é um sucesso. É um sucesso pelos poderes que confere, pelos poderes abusivos que confere às corporações policiais periféricas no controle das massas marginalizadas pelo empreendimento neoliberal, marginalizadas economicamente. É um sucesso. É um fracasso quanto aos objetivos declarados. Não é? Enfim, isso é um fracasso, mas é um sucesso, porque aquilo foi um homicídio, do qual ninguém falou. Não houve um promotor de justiça do parquê do Estado do Rio de Janeiro que tivesse se ocupado daquilo. Um policial, foi feito na frente de 20 mil policiais. Ninguém se ocupou daquele homicídio. Qual o nome daquele morto? Sabe? Não sabemos. Homenageamos hoje aqui merecidissimamente o grande Eduardo Leite, um herói nacional. Eu vi o corpo de delito do Eduardo Leite, arrancaram os olhos dele. Eu não vou acreditar que a pontaria, que o nego tivesse um olho, um tiro aqui, arrancaram os olhos dele. Eu vi, porque eu participei do processo do sequestro do embaixador alemão, e ele foi morto antes que o caso fosse julgado. Eu defendia um outro garoto, um garoto mineiro, também morto hoje, José Roberto Gonçalves de Rezende, mas eu vi aqueles... Pô, muito bem, o homicídio brutal de Eduardo Leite, enfim, não foi apurado, veio anistia, não será apurado também. Mas o homicídio que aconteceu domingo passado, ao vivo e às cores, para o país inteiro, ninguém, não teve o presidente do Tribunal de Justiça, que foi saudado por ser um aliado, e sinceramente no Estado de Direito, quando o Judiciário é um aliado do Executivo, meu Deus do céu, fecha a porta, o último apaga a luz. Porque então não serve para nada esse Judiciário. Um Judiciário que é sócio do Executivo, do Legislativo, não serve para nada. Ele está traindo o único cumprimento que o justifica, com seus enormes gastos. A única coisa que o justifica é ele ser completamente independente e ser o guardião indescartável de todas as garantias constitucionais. Aquele menino foi morto brutalmente na frente de... Cadê as associações de juízes? Cadê a Associação dos Juízes Federais? Que está hoje nos jornais reclamando da criação do duplo juiz. Cadê? Cadê os promotores? Cadê o fiscal da lei?
Estão cegos os fiscais? Não, ninguém está cego. Não se pode falar nisso. Houve um homicídio ali que é uma vergonha. Claro, para o governo do Estado do Rio é impossível envergonhar mais um governo que, enfim, é uma vergonha. Uma vergonha. A polícia do Rio é que mais mata no mundo. A polícia do Rio deve estar matando mais de 2.000. O número oficial chega a 1.500. Mas estão fora desse número. Encontros de ossadas, encontros de cadáver, que dá uns 100. E que dentro disso aí tem. E sabem vocês, porque a esquerda tem que jogar os olhos para hoje também. Nós temos 300 desaparecidos que nos pesam e que, digamos, temos que fazer todo o esforço para, enfim, e tal. O fato da anistia não pode perturbar minimamente a apuração da verdade e tal. Tudo bem. No Rio de Janeiro desaparecem 5.600 pessoas por ano. Hoje, o ano passado desapareceram 5.600 pessoas. É só consultar o site oficial. É claro que desse número aí a metade reaparece. Mas tem aí dentro umas 600, 800 mil mortes de simulado desaparecimento. Querem ver um caso? Aquela engenheira que foi morta pelos PMs, que é um caso, estou dando um caso, ela está na cifra dos desaparecimentos. Mas é claro que é um homicídio policial. O primeiro caso foi esse. Peraí que eu preparei aqui um pouco a minha, para não parecer desorganizado, quando eu vi a Verinha cheia das coisas. Bom, segunda coisa. Não sei se viram, a polícia militar estimulando os populares a saquearem, a depredarem a casa onde morava um garoto que seria gerente ou coisa. Se lembram disso? O PM, só faltava abrir a porta assim, dizer, então, e a câmera da Globo acompanhava, tinha o PM ali. Bom, em primeiro lugar, se eu me lembro bem das aulas de processo penal que eu recebi, já se vão muitos anos, mas de vez em quando eu leio um livro desses. Se efetivamente aquilo era um imóvel, e tadinho, não tinha nada demais ali, não é? Nem era, enfim, uma pequena piscina, nada que, enfim, mas é claro, tem que ser colocado. Aquilo ali tinha que ser absolutamente, era dever daquele PM preservar aquilo, porque aquilo tinha que ser objeto de uma medida cautelar de sequestro para depois, não é? Eu estou falando no Salão Nobre das Arcadas, e não, aquilo foi alegremente saqueado, um saque patrocinado pela PM. E curioso, quando os garotos tacavam fogo num carro, isso era vandalismo. Quando a PM falou, saqueiem, arrebentem essa casa, onde morava o mal, a encarnação do mal, isso já não era vandalismo? Até quando nós vamos conseguir viver? Até quando essa mídia vai ser tão arrogante, não é? E vai conseguir manter, graças, não é, às novelas, porque a preparação... Eu costumo dizer para os meus alunos, não é, na universidade, que aqui, ó, quando eles vêm dizer com essa coisa de que o garoto, quando eles vêm discutir a inimputabilidade por imaturidade, os 18 anos, eu digo, vocês acham mesmo que um garoto hoje é mais preparado do que, o exemplo é sempre o seminarista do Caraça, que era um seminário, vocês estão completamente enganados, estão loucos. O seminarista do Caraça, com 16, 17 anos, tinha lido Homero em grego, Ovídio, Virgílio em latim, e o garoto de hoje, 5 anos de malhação, dá um problema aqui que não recupera mais. Eu tenho que cuidar muito. 5 anos de malhação dá um troço aqui. E vocês vêm me dizer que esse imbecilzinho, tadinho, que está precisando de ler e tal, é melhor do que o seminarista do Caraça? Vocês estão malucos. Mas estava lá. Aí já não era vandalismo. Era uma coisa que interessava para a propaganda da pena, para a propaganda do sistema penal, para a propaganda da polícia, para essa coisa triste, a caminho do Estado fascista, que nós já estamos vivendo, já não vamos viver não, já estamos vivendo. Estado de Direito. Em terceiro lugar, mas certamente não por último, essa coisa, o presidente do tribunal aparece na televisão e diz, não, nós estamos... E aí acontece o seguinte, um garoto
que é preso com uma garrafa de gasolina na mão, pode ser que ele tivesse interessado em tacar fogo em alguma coisa, mas quando eu estudei direito penal, que eu infelizmente continuo tendo que estudar, já que sou professor, eu dizia que os atos preparatórios eram impuníveis, tinha essa coisa, e sinceramente, se aqui dessa mesa, se puser uma pessoa ali, como já vi vários infelizes ali, e perguntar, os atos preparatórios, o que você vai falar? Se o cara não responder rapidamente, são impuníveis, ele está reprovado. E nas provas de direito penal 1 dessa casa, como de qualquer outra, se a resposta não for essa, então, o cara é preso e é mandado para Rondônia. É preso porque crime, bom, o único crime que ele poderia ser preso, eu vou até pedir licença, vou fazer uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, tirar o paletó nesse salão. Hoje eu posso. O garoto foi mandado, o único crime seria um crime tolo, que ninguém conhece lá, um crime de perigo comum, transporte irregular de substância explosiva e tal, que nunca poderia dar uma prisão preventiva. Então, por que ele estava sendo preso assim? Por que aquele juiz estava fazendo isso? E mandou imediatamente. Meu Deus do céu, a Constituição, pega ali na biblioteca, nós não temos a pena de banimento. Quando os fundadores, cada pátria tem os fundadores que merecem, mas tinha bons fundadores ali no meio. Tinha 300 picaretas assim nesse ponto, e só na política criminal não concordo nem um pouco com Lula, mas nessa coisa, mas enfim, são eleitos, portanto estão ungidos pela vontade popular, não se tem que discutir. Os fundadores da Quinta República, digamos assim, depende aí de como se faz a contagem, né? Puseram lá, não haverá pena de banimento. E o que é pegar um garoto que está com uma garrafa cheia de gasolina na mão em Copacabana e mandar esse garoto para Rondônia? Isso não é banimento, não? Nós não queremos chamar isso de banimento? Papelão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ninguém falou nada. Papelão, porque ou o Poder Judiciário serve para dizer, não pode mandar esse garoto, porque assim, está sendo preso direto, fora de qualquer outra consideração. Isso é banimento. Então, é possível emendar a Constituição nesse particular? Eu entendo que é impossível. As garantias são cláusulas pétreas. E por que fizemos isso? Porque tínhamos uma história muito feia de banimentos na Primeira República. Lembra? Banimentos, às vezes, acumulados com chacina. Revolta da vacina no Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, mandar nego para lá, jogar cal no porão do navio, mandar para o Fernando Noronha e tal, e aí tudo bem, aí os constituintes se reuniram e falaram, não vai ter pena de banimento, mas no Rio de Janeiro tem. Então, para mim, sinceramente, eu que advogo, faltam 4 anos para poder dizer que advogo há 50 anos, eu senti vergonha do judiciário do meu estado. Essa é uma crônica de um ponto de vista meio peculiar que esse salão aqui me puxou para ele. Fora isto, o que eu, para não avançar no meu tempo, diria? O que o sistema penal hoje faz, não é? Aqui para nós? Antes de mais nada, ele participa diretamente da acumulação do capital. Diretamente. Não é mais indiretamente, não é aquela coação econômica indireta a que Marx se referia, não. Ele participa diretamente. E é só a gente dar uma olhada. Por exemplo, já que essa coisa das UPPs, parabéns a vocês por terem feito um ato sobre isso. Isso é um campo de concentração. É um campo de concentração. Se ela fizesse aniversário, a mãe, para poder fazer a festinha, tinha que perguntar à capitã Priscila, se morasse no Dona Marta. A capitã ia decidir se podia fazer a festinha, até que horas podia a festinha e que música podia tocar na festinha. Espera aí, então rasga a Constituição, isso é estado de exceção?
Se estado de defesa ou estado de sítio. Estão suspensas as garantias constitucionais. Mas não estão. Que raio de imprensa livre é essa, que além de livre é cega? Para que está servindo essa liberdade de imprensa? Porque, como é que pode não enxergar isso nas UPPs? Tudo uma peça publicitária. É um Estado, ou é Estado de sítio ou é Estado de defesa. Não tem outra maneira da capitã Priscila poder determinar a música que toca, até quando toca, o volume que toca, o horário que toca, e se pode fazer uma festa, se os rapazes podem, na pracinha, fazer... Isso é só em situação de estado de defesa, decretado, sufragado pelo Congresso Nacional, aprovado pelo Conselho da República. Então rasga, fecha as faculdades de Direito. A UPP é o seguinte: os últimos corpos são levados, aí chega a UPP, chega os pacificadores. Logo depois chega o pessoal da Light, o pessoal da NET. Porque, sim, claro, a Light está fazendo publicidade das UPPs, porque aí aparece uma moradora, assim, digo, não, é bom que agora não corta mais, é bom tal, aí, claro. Aliás, quando houve a privatização dos serviços públicos, foi criado no Rio de Janeiro uma delegacia especial, chamada Delegacia Especializada de Serviços Delegados. E pela primeira vez, o furto de energia elétrica, essa invenção centenária, há 100 anos atrás, por pressão das companhias que produziam e distribuíam energia elétrica, os nossos colegas, os penalistas europeus, inventaram uma equiparação entre que a energia elétrica seria considerada coisa móvel. Então, o furto de energia elétrica só passou a ter realidade estatística no Brasil depois da privatização do serviço. Ou seja, quando aquela delegacia funciona bem, o balanço das distribuidoras de energia elétrica sobe. Mas se fosse só isso, o choque de ordem na orla, o que foi? Ele foi bom para umas pessoas e ruim para outras. Ele foi muito ruim para as quituteiras do Morro do Cantagalo, né? Ou do Morro do Chapéu Mangueira, enfim, foi muito ruim. Mas para o cara que vende aquelas barracas padronizadas, que foi muito bom, porque de repente tem horrorosas barracas, agora é obrigatório que seja daquela. Então a prefeitura teve que fazer uma grande quantidade, talvez até, sei lá, sem licitação, porque o choque de ordem, a ordem tem sempre para ele foi muito bom. Quase que o cara, o vendedor de mate de limão, que é um homem que trabalha há 50 anos naquela praia, quase que ele foi proibido. O churrasco do uruguaio, para ficar ali perto do posto 9, quase teve uma revolta popular. Então, encaminhamento. Agora, olha a orla, grandes empresas têm, o Globo tem lá uma coisinha, o assinante do Globo tem direito a pegar uma cadeirinha e levar para a praia. Grandes empresas dos negócios privados da medicina, sei lá, se é a empresa que agora foi campeã brasileira de futebol, outra, tem lá uma coisa na praia, ocupa a praia, monta um tablado, e aí você pode subir, se você é associado, aí tem aparelhos de ginástica, esteira, halteres e tal. Não é que o espaço público está sendo pego para as grandes corporações. O povo, a ideia de povo, todos aqueles mitos que foram criados sobre a multidão, a partir dos acontecimentos franceses, quando se cria até o próprio Conselho de Multidão, quando o Conselho de Multidão chega ao direito penal, não, mas empreendimentos transnacionais, sim. E a pirataria? E a pirataria? É a polícia toda a serviço dos grandes estúdios. No momento em que, quer dizer, a reprodutibilidade da obra de arte alcançou uma coisa que teria o estudo, não é, do Adorno, do Horkheimer, aquilo hoje é brincadeira perto do que aconteceu. E para que é isto? Claro que os direitos autorais têm que procurar um
ponto de fuga. Já estão no CTI. Nossos filhos não compram, só a Verinha e eu compramos CD. Nossos filhos não compram. E descobrem todas as músicas que nós não encontramos, eles encontram e dão para a gente. Só nós compramos CD. Isso, mas está lá, pirataria e tal, para não falar nas outras. Isso aqui também é uma etapa dessa coisa das economias populares. Eu tenho uma grande desconfiança. Eu acho que, no caso da maconha, pelo menos, só não está liberado porque o processo produtivo não está ainda na mão das grandes corporações do hemisfério norte. Vai dar um desequilíbrio. Vai dar um desequilíbrio. Isso é o único motivo e tal, para coisar, porque já está indo, né? O plebiscito na Califórnia, 52% a 48%. Nós sabemos que isto é, como dizem os nossos homens das pesquisas, um empate técnico. E no empate técnico, numa democracia, a liberdade... Aliás, quando houve a decisão sobre as armas do plebiscito, eu sei que o politicamente correto perdeu, mas o que ganhou, se fosse interpretado, se realmente a vontade popular fosse considerada, nós tínhamos que considerar duas coisas. Em primeiro lugar, o povo brasileiro disse, não adianta proibir, somos contra a proibição. Isso tinha um reflexo direto aqui. Um governo sintonizado com o povo tinha a obrigação de dizer, olha, temos que considerar a política de drogas, por causa dessa decisão popular sobre a política de armas. Se o comércio de armas deve ser permitido, por que o comércio de maconha tem que ser proibido? Me diga. Então, mas isso, nunca o conservadorismo vai fazer isso. E a outra coisa que tinha que ser imediata é o seguinte, que aí eu acho que até se levar isso, enfim, eu ia falar, se levar... É claro que tem que ser uma contravenção, o porte ilegal de armas, depois do plebiscito. Não pode ser um crime. É uma irregularidade. Mas também nunca se avança, né? Só o conservadorismo que avança. Bom, e também a Verinha tocou aqui a questão da indústria do controle do crime. A economia do crime desempenha hoje funções. Todos nós sabemos que o que salvou a economia americana depois da crise de 29 foi a economia de guerra. Foi a economia de guerra. As guerras são boas. Depois, na segunda metade do século, teve várias guerras até que se falou na questão do complexo militar industrial. Hoje é o complexo militar policial industrial. Verinha tem toda razão, estavam vendendo aquele blindado. Aliás, observaram como são policiados. Esses jornalistas parece que combinam uma coisa. A Cecília Coimbra descobriu um dia um texto maravilhoso, que era uma determinação em que os militares pediam à imprensa que mudasse, assim, que não falasse organização subversiva, porque organização não era uma boa coisa. Hoje mudou. Hoje gostam de falar crime organizado. Mas naquela ocasião não podia. Fala banda, nem fala ação, fala assalto e tal. E eles cumpriram e tal. Desapareceu a palavra caveirão dos nossos jornalistas, né? Por um milagre, assim, né? Ninguém vai falar caveirão, agora é blindado. Falar caveirão é completamente por fora. Se fala blindado agora. Está se vendendo blindado. Armas vendidas. A hotelaria punitiva, onde São Paulo, enfim, é definitivamente a locomotiva. A hospedaria punitiva, que é um negócio, enfim, fantástico. Já tem 4 estados trabalhando com penitenciárias privadas. E é claro, onde tem penitenciárias privadas, tem na Faculdade de Direito um professor que gosta de penas longas, né, que é sensível ao lobby e teorias jurídicas, enfim, dizendo que a pena é uma grande coisa, é o vértice da sociabilidade humana e tal, e pena não é nada mais, nada menos do que inflição ordenada e medida de sofrimento. É isso, pena. O Estado de Direito tem pouca pena. O termômetro para o Estado de Direito é pouca pena. A questão criminal não está na primeira página. No Estado policial, tudo é policizado. Tudo é convertido. A vida pública é convertida num seriado policial. Hotelaria, os adereços, né? Então, agora vai ter tornozeleira eletrônica. Pô,
enfim. E a indústria cultural. Né? Hoje, o herói brasileiro, o herói da classe média brasileira é um torturador. Digamos, a ditadura acabou, falamos tanto da ditadura, das torturas da ditadura, e que foram, mas o que aconteceu é que na ditadura, para odiar aquele filme italiano, a classe média foi ao pau de arara. Esse é o problema. Tortura-se hoje, mata-se hoje. Quem podia imaginar? Mata-se hoje, tortura-se hoje, prende-se muito mais do que na ditadura. E nós achamos que estamos na democracia. Digamos, essa pode ser a criminologia, me engana que eu gosto. Muito obrigado.